A milícia de São Miguel foi formada pelo próprio São Miguel, que aqui nesta capela, no dia 29 de setembro de 2019, no dia da inauguração desta capela, com a presença do bispo Dom Sinésio, que fez a sagração das paredes e fez a missa inaugural, juntamente com o padre Eleutério, nosso diretor espiritual. Nesse dia, a mãezinha nos passou uma mensagem, através do confidente Cláudio, do Salvai Almas. Essa mensagem está na página 14 do nosso livro de orações, e que nós vamos ler agora para que todos relembrem desta mensagem. Filhinhos amados, paz. Filhinhos amados, cidadãos do infinito, feliz dia de São Miguel. Já sabeis dos propósitos que Deus tem para com o vosso movimento, e sabeis então que é destinado a uma missão específica, preparar os filhos para o novo reino, um reino só de amor. Já sabeis que tendes amigos no céu e de que eles os ajudam e intercedem para o cumprimento de vossa missão. Com efeito, Reinildo e Padre Álvaro têm demonstrado diante de Deus o amor que dedicam e que dedicais a esta missão. Sabeis também que as lutas não serão fáceis e que haverão muitas barreiras, pedras, correntes e muros que precisareis destruir, além dos ataques que serão lançados diretamente pelos demônios sobre o vosso movimento. Sabeis que a Santa Igreja passará por crises, porque aos poucos o inimigo foi semeando a má semente, e a confusão então reinará no meio dos sacerdotes, notadamente nos que possuem cargos de confiança na Igreja. Sabeis que Deus tem poder de defender a Santa Igreja. Assim, filhinhos, neste dia do arcanjo São Miguel, Deus vos quer pedir, escolhendo o néctar de cada grupo das comunidades apostólicas, seja implantada a milícia de São Miguel, que terá como sede a capela a ele dedicada e que hoje é inaugurada. A finalidade desta milícia será defender a todo custo a sã doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana e formar lideranças próprias do movimento Cidadãos do Infinito. Sabeis também que São Miguel estará lutando ao vosso lado com toda a sua milícia celeste. Portanto, filhinhos, ide à luta, ide ao ideal com São Miguel. Muito obrigado a todos vós, contais sempre comigo, eu vos amo tanto. Abençoa cada um, a todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, São Miguel diz: espero-vos na minha capela todos os dias 29 de cada mês, ou no dia mais próximo dele, para um dia inteiro de intercessão. Amém. Contai sempre comigo, São Miguel. Por causa disso é que nós estamos aqui. Nós fomos intimados. E nós, como disse o padre, nós obedecemos. Ele disse há pouco na homilia que tudo acontece por obediência. É a única coisa que nós temos que fazer, é obedecer a Deus. O resto, se nós obedecermos a Deus, nós obedecemos todos os seus mandamentos, né? Toda a sua doutrina, a sua lei. Então, nós estamos aqui em obediência àquilo que Deus nos pediu, a milícia de São Miguel. E vocês são o exército de São Miguel aqui hoje. E nós hoje queremos refletir sobre aquela realidade eterna pela qual todos nós teremos que passar, que é a realidade da morte. As pessoas não querem falar sobre morte, ninguém gosta de falar sobre isso. Mas nós podemos refletir hoje e devemos pensar nisso, que tem um adágio que diz assim: qual é a coisa mais certa que existe na vida? Qual é a coisa mais certa que existe na vida? A morte. Não.
Esse é um grande erro. A coisa mais certa que existe na nossa vida, antes da morte, é que até lá nós temos que viver. Essa é a coisa mais certa. Nós não sabemos quando é o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, mais certo do que a morte é que até chegar esse dia, nós temos que viver. Nós temos tempo para preparar a nossa morte. Concordam? Todo mundo concorda que até lá nós temos que viver? E viver para Deus. Esse é o tempo que Deus nos quer dar para que a gente chegue à salvação da nossa alma, né? E nós rezamos, em algumas orações do nosso livro, que Deus nos livre da morte repentina. A morte repentina, muita gente fala assim, né? Eu quero morrer com a cuia do chimarrão na mão, não quero sofrer, né? Mas nós sabemos que não existe salvação sem cruz. A cruz é uma graça. O sofrimento é uma grande graça. Isso é um paradigma, né? É uma contradição, parece uma contradição, mas é a graça, o sofrimento é que salva. Quantas pessoas, para poderem alcançar a salvação, mesmo um purgatório, tem que passar por um sofrimento grave, profundo, através de uma doença. As pessoas dizem um câncer é uma desgraça. Para Deus pode ser uma graça. Pode ser que essa doença faz a pessoa atingir a salvação. Através do sofrimento, a purificação, já começa o purgatório aqui, porque talvez depois não seja possível. Então nós queremos hoje refletir sobre a boa morte, não sobre a morte. Nós queremos refletir sobre a boa morte. O que é uma boa morte? É nós morrermos como aquela santa, né, que eu não me lembro o nome, que morreu com um sorriso. Quem foi? Quem lembra? Se vocês colocar no YouTube, vocês vão encontrar uma santa que quando morreu tinha um sorriso largo no rosto. Né? Essa é uma boa morte. Então, nesse dia de oração, de intercessão, de formação, nós queremos refletir sobre a boa morte. E a boa morte, ela passa por uma boa vida de hoje, nós vivemos bem de hoje até o dia da nossa morte. Eu quero ler aqui para vocês uma mensagem de Nossa Senhora, que eu distribuí para algumas pessoas, outros viram, talvez no site Salvai Almas, sobre o assunto que está predominando hoje, né, que são as vacinas, e o medo da morte, e o pânico que está aí. Nossa Senhora, no dia 9 de junho, há 2 semanas atrás, então, né, um pouco mais, passou ao Cláudio a seguinte mensagem. Isso é ela está aí no verso da página do nosso programa de hoje, nós podemos acompanhar. Paz, filhinhos amados. Ouçam isso. Se houvesse um homem que atirasse pedras ao vento e espalhasse mentiras, vou falar-vos de vinho e cerveja, tal é o profeta que convém no meu povo. Conforme Miqueias 2:11. É realmente isso que as pessoas querem ouvir, e isto que pedem, os bens materiais, remédios para o corpo, o melhor para satisfazer os seus desejos. São poucos os que pedem a cura da alma. Nós vemos isso, né, nos pedidos de oração, que vem aos centenas e milhares para nós. Tem pedidos, 95% a mais são pedidos de cura do corpo, cura de problemas materiais, problemas financeiros, cura da alma, muito poucos pedem.
E aqui Nossa Senhora fala disso. São muito poucos os que pedem a cura da alma. Os homens não buscam mais a cura da alma, a conversão, o amor para com Deus. Os homens amam a si mesmos e tem sido assim desde o Torá. O Torá é lá do tempo dos judeus, né, do Antigo Testamento. Milhares de anos se passaram e os homens continuam os mesmos, mesquinhos, arrogantes, ouvidos surdos às palavras de Deus, caminhando cegos à beira dos precipícios, e não se dão conta disso. Deus nos observa, eles dizem, e sabe o que é melhor para nós. E continuam andando como cegos e surdos, sem prestar atenção às orientações do céu, achando que Deus é que deve chegar aos homens e servi-los. Cultivam a presunção de salvar-se sem merecimento. Nesses tempos de pandemia, eu tenho pedido o uso do lencinho e orações, orações, orações. Tenho dito que a vacina não é importante, que não é pecado tomá-la ou deixar de tomá-la. Por quê? Acaso as pessoas que tomam vacina durarão para sempre? Os idosos, por causa da vacina, não morrerão? Sabeis o que Jesus dizia? Meu reino não é deste mundo. Dou-vos vida em abundância. Portanto, a preocupação de Deus não é para com a saúde física, mas a vida em abundância para sempre. Vacinas, remédios, tratamentos, cirurgias, nada disso traz a vida eterna em abundância, mas apenas oferecem paliativos. Quem se preocupa com o reino de Jesus? O céu pede orações, e as orações visam a conversão, porque de fato não merecem graças, ainda que as peçam com ardor quem não vive em estado de graça. Porque de fato não merecem graças, ainda que peçam com ardor quem não vive em estado de graça. Os homens têm medo de morrer, e por causa disso até brigam na disputa de primeiros lugares nas filas de vacina. Mas por que têm medo? Certamente porque lhes falta lavar a cabeça e o coração. Quem está com Deus não tem medo da morte. Deus é mais forte, superior. A vacina é para o corpo e este não dura para sempre. Deus está inquieto com a cegueira dos homens. Desde os tempos antigos, os homens continuam cegos e surdos. Em quase todos os livros da Bíblia encontrareis os apelos de Deus, e em todos encontrareis a falta de consideração e atenção às suas palavras. O homem quer vinho e cerveja, mas isto não há no céu. Porque no céu não existem alcoólatras e Deus não é dado às bebedeiras. Os homens pedem um novo reino sem se dar conta que neste novo reino eles talvez nem farão parte. Em muitas passagens das Sagradas Escrituras, podeis ler as ameaças que Deus faz ao povo que não o segue, e entre essas ameaças diz que poderá abandonar o povo à própria sorte. Lembrai-vos, vosso reino não é aqui. Amém? Contai comigo. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós tivemos a graça, essa mensagem vocês vão levar para casa, podem ler, interpretar. Sempre Nossa Senhora pede que uma mensagem do céu tem que ser lida 3 vezes e cada vez rezar a oração do Espírito Santo antes, para você não entender errado e tomar decisões precipitadas. O céu não desperdiça uma palavra nem uma vírgula. Tem que ler com calma. Nós já estamos com a cabeça cheia de tanta coisa que tem na internet, né? A respeito dessa situação da pandemia e todos seus reflexos políticos, né? E ideológicos e por aí afora, né? Então, com o que eu fico? Né? Cada um decida. Nós tivemos a graça de termos assistido uma Santa Missa há pouco, e eu pergunto,
Vocês assistiram bem essa missa? Assistiram bem? Estavam bem preparados? A pergunta é, e se essa foi a última missa da tua vida? Você assistiu bem essa missa? Você veio para cá pensando que essa poderia ser a tua última Santa Missa? Não, né? Não. Ninguém pensou nisso, né? Porque nós vamos viver para sempre. Claro. Quem mora são outros, os outros morrem. Nós nunca vamos morrer. Nós somos eternos. Esse é o objetivo do nosso retiro, pensar que essa missa foi a última da minha vida. E será que eu assisti ela bem? Eu estou preparado, então, daqui para partir para a eternidade agora? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer ir agora, né? Então eu assisti a última missa da minha vida. E se hoje fosse o último dia da minha vida? Se hoje fosse o último dia, como você viveria esse dia? Ou você acha que não pode ser o último? Né? Todo dia nós vemos pessoas que morrem sem ter programado a sua morte. Não estavam preparados. Por isso nós temos que estar preparados todo dia, toda hora, para essa situação que pode acontecer conosco. Quando é que você confessou a última vez? Faz tempo? Não. Semana passada? E se essa fosse a sua última confissão, você teria feito ela de acordo? Como será a última confissão que eu vou fazer? Se eu soubesse que agora essa será a minha última confissão, eu estou na fila do confessionário, ela seria diferente do que essa da semana passada? Não? Você sabe quando vai ser a última confissão nossa? Na hora da morte, nós temos mais uma chance. Segundo Nossa Senhora, na hora da morte existe um hiato de tempo para nós ainda, quando nós comparecermos perante o justo juiz, no nosso juízo particular, nós teremos ainda uns segundos para reconhecermos Jesus como Deus, como único Salvador, e reconhecer todos os nossos pecados que aí aparecerão na tela do computador lá no céu. Aqueles que eu esqueci de confessar, que eu achei que não era pecado, aqueles que eu não confessei por vergonha, por medo, ou por ter esquecido, sei lá. Então, tantas coisas vão aparecer, vai aparecer tudo, que lá está tudo registrado. Nosso anjo da guarda está aqui do nosso lado o tempo todo, tomando nota de tudo o que nós fazemos na vida, Você sabia? Ele tem um iPad na mão, tomando nota todo o tempo, botando tudo lá na memória. Isso tudo está registrado lá no supercomputador. É isso mesmo. Há uns anos atrás a gente não conseguiria entender isso, mas hoje nós já entendemos, né? Depois que criaram o Google, está tudo lá, né? Nossa vida inteira está lá. Imagina lá no céu se não está a nossa vida inteira lá. Só de um outro ângulo, né? Então, como será a minha vida daqui para diante? Cada missa que eu participar tem que ser como se fosse a última. Cada confissão que eu fizer tem que ser como se fosse a última. Esse retiro da Boa Morte é feito pelos salesianos, eles fazem isso todo ano. Eles fazem esse retiro da Boa Morte, é de se preparar para esse dia. Esse então é o nosso
nosso dia de reflexão. Nós temos várias palestras hoje que vão indicar para esse tema, mas o tema não se esgota hoje. O tema ele é muito maior. Tem muitos aspectos que podem ser colocados nesse termo.